Olá para você que está chegando agora. Hoje nós vamos falar sobre o corpo. O que o seu corpo quer te dizer? Vamos esperar as pessoas entrarem. Olá para você que está chegando agora. Hoje nós vamos falar sobre o nosso corpo. Você vai aprender a interpretar o corpo humano, tanto o seu quanto das pessoas à sua volta. Você pode conhecer a personalidade de alguém simplesmente sabendo como o corpo dela é. O nosso corpo, o formato do nosso corpo, as nossas células funcionam de acordo com os nossos padrões mentais. E eu quero trazer um pouquinho desse conhecimento hoje para vocês. Boa noite para quem está chegando aí agora. Fernanda, Camila, Vanessa. Um beijo para vocês. Gratidão por estarem aqui comigo hoje. Oi, Rami. Hoje nós vamos falar sobre o corpo humano. Eu quero trazer para vocês informações, primeiro da nossa postura corporal. Vocês já observaram que algumas pessoas, às vezes elas andam assim para dentro? Às vezes ela já senta desse jeito, né? O que essa postura corporal pode te falar sobre essa pessoa? É uma pessoa que provavelmente pode ser mais tímida, uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa que às vezes carrega muitas coisas dentro dela, mas não joga isso para o mundo, ou no momento que ela joga já é uma hora que ela está realmente muito estressada e ela acaba estourando. Então, essa é a primeira informação que eu quero trazer para vocês. A postura da pessoa já nos diz um pouco sobre ela. Já pessoas com postura oposta, vamos supor que a pessoa tem uma postura assim, né? Tem gente que anda até assim, com o nariz empinado, não é? A gente não brinca que a pessoa tem o nariz empinado. São pessoas ou que têm uma autoestima elevada ou totalmente o oposto. São pessoas inseguras que têm que mostrar através da postura que aqui você não entra. É uma postura de defesa, ela cria um muro. Ó, vocês vão ter dificuldades de chegar até pessoas que estão com essa postura porque a gente sente que parece que ela tem um ar de superioridade. Às vezes não é nada daquilo. Às vezes ela não quer te mostrar isso e às vezes a gente conhece essas pessoas e depois a gente fala assim, nossa, eu achei que você era metida. E na verdade não, era só um mecanismo de defesa que ela estava usando para que pessoas que ela sente que talvez não seriam tão interessantes no mundo dela ou que poderiam atrapalhar ela de alguma forma, não cheguem até ela. Esses processos que eu estou contando do corpo para vocês são processos inconscientes, tá bom? Por exemplo, estou conversando com alguém. De repente, a pessoa na conversa cruza os braços. O que isso quer dizer para você? Que às vezes ela já cansou daquele papo, que ela não tá afim. Os homens usam muito postura corporal, por exemplo, para conquistar as mulheres, né? Deu um passo para frente e você já encolheu para trás, ele já sentiu que ele tem que recuar. Mas se ele fez assim com a cabeça e você aceitou, já é um sinal de permissão. Então as pessoas, o nosso corpo, né, na verdade, eles nos mostra quem nós somos o tempo todo. Se às vezes você tá mais cabisbaixo mesmo, você vai ver que sem perceber, a hora que você vê, você já tá com a cabeça para baixo. E aí a gente pergunta pra pessoa, o que foi, né? Olha como é que seu corpo conversa. E o contrário também, quando a gente tá alegre, a gente já chega no ambiente, a gente abre, né, aquele sorriso, a gente abre o corpo, não é só o falar, não é só a voz, não é só a expressão, né? O seu corpo todo conversa com você de forma harmoniosa. E vou dizer mais, algum formato do corpo pode te dizer também quem você é. Por exemplo, mulheres que têm glúteos mais avantajados, tá? Normalmente são mulheres que têm a necessidade de serem independentes dos maridos. Já as mulheres com glúteos mais menores, estilo as japonesas, alguma coisa assim, elas às vezes são totalmente independentes, têm o próprio negócio, têm o próprio trabalho, mas emocionalmente é como se elas precisassem de um apoio. Então você conhece muitas pessoas através do formato do corpo dela, né?
Pessoas que às vezes têm o rosto mais redondinho, né? Dá a impressão de docilidade. Aquela pessoa está tentando ser dócil. Mas por trás daquilo pode ter sim uma pessoa que tem uma energia de raiva enorme e que às vezes ela não colocou isso para você. Talvez ela coloque até em casa com as pessoas que moram com ela. O que mais que eu posso falar para vocês a respeito do corpo? Canelas finas, né? As canelas finas indicam às vezes pessoas mais inseguras. Pessoas com canela mais grossa têm mais a sensação de estarem seguras nesse mundo. Então todo o seu corpo ele vai te contar como você está, o emagrecer, o engordar. Se eu estou engordando, é porque tem alguma coisa acontecendo comigo, né? Tem alguma coisa acontecendo com o meu corpo. Se eu emagreci, tem alguma coisa acontecendo comigo. Vocês já viram que às vezes as pessoas que têm depressão, ou elas emagrecem muito rapidamente, ou às vezes elas engordam. Então tudo isso é o seu corpo te mostrando, né, como que ele é. E eu vou falar para vocês agora as partes do corpo, o que significa cada parte do corpo e o que isso influencia, para vocês entenderem. Sempre que o corpo de vocês tiver sintomas, ele está te contando alguma coisa. Então, se você observar, a gente vai ao médico e ele fala, né? Ah, essa dor no estômago pode ser emocional, essa gastrite é nervosa, né? E uma certa vez eu estava até dando um curso para algumas pessoas a respeito dessa linguagem corporal e teve uma pessoa que me questionou. Falou: ah, não, Daiane, algumas doenças podem ser de fundo emocional, mas outras não. E eu quero trazer para vocês que todas as doenças, elas se iniciam porque existe algo acontecendo, existe um conflito e esse conflito vai diretamente para suas células. O seu cérebro, ele não diferencia fantasia de realidade. Então, quando você pensa assim, pensa em você chupando um limão bem azedinho. Na hora, isso é só uma fantasia, nós não estamos fazendo isso. Mas na hora, a sua boca saliva, você sente, olha o que seu cérebro é capaz de fazer. Então, se ele produz saliva, ele produz doença, ele produz saúde, ele produz aquilo que passa pela sua mente. Tudo que passa pela sua mente vai pelo seu corpo. Existem estudos e estudos a respeito disso, da metafísica da saúde, da linguagem do corpo. Aqui no Brasil nós temos uma teórica que é a Cristina Cairo, que trouxe isso da medicina egípcia. Existem vários outros teóricos que trabalham a linguagem do corpo, né? O Rudiger. Então, se você quiser saber mais um pouco disso, procure esses autores, procure ler a respeito. Siga também as postagens no meu Instagram, que eu vou sempre estar falando de doenças diferentes, de situações diferentes, que vão trazer para você esse conhecimento. Então, tudo que passa na sua cabeça é sentido pelo seu corpo. Quando você começa a se conscientizar disso, você sente isso na hora, que é o que as pessoas, às vezes, no meu consultório começam a perceber. Com o tempo, né, a gente vai trabalhando esse processo de consciência corporal com os pacientes, eles vão percebendo. Às vezes eles chegam, ah, Daiane, não consegui falar aquilo que eu queria, minha garganta na hora inflamou. Olha que consciência, né? Porque essa é a área da fala. Se eu não consigo me expressar com tranquilidade, se eu não consigo colocar para fora o que eu preciso, a minha garganta vai inflamar. Para me contar que eu não estou conseguindo me posicionar no mundo como eu gostaria. Não estou conseguindo. Às vezes a gente nem pode, né? Às vezes você quer falar alguma coisa para aquela pessoa, mas às vezes pela posição hierárquica, alguma coisa assim, a gente acaba falando, ah, mas eu não posso. Porém, você pode trabalhar tudo isso e você pode falar sobre tudo que você tem vontade, desde que você faça isso com amorosidade, desde que você faça isso sem ofender as pessoas. Então a gente faz um trabalho, né? De como me comunicar com as pessoas, mas de forma leve, de forma graciosa. Tem como você falar tudo que você sente, tudo que você pensa, sem ofender. Então vamos lá. Tá? Então vamos para a parte da cabeça. O que significa a nossa cabeça? Vamos supor, as pessoas têm muita dor de cabeça. A cabeça é o lugar dos pensamentos, certo? É onde tem muito pensamento e onde a gente busca razão em tudo. Tudo a gente busca razão, né? Tudo está na cabeça. Então sempre que você tiver dor de cabeça, observe em que quesito você está sendo perfeccionista demais. Em que quesito você sente que você teve o seu espaço invadido e que você não pôde ter as coisas no seu controle.
Às vezes a dor de cabeça tem a ver com situações que fugiram do seu controle. Normalmente pessoas perfeccionistas, detalhistas, têm muita dor de cabeça, enxaqueca, que querem as coisas tudo muito certinho, tudo preto no branco. Então a dica é para você tentar ficar mais leve com tudo que acontece à sua volta e observa. Se a dor de cabeça veio, ao invés de você pensar na dor, pensa na cura. Pensa trazer essa cura para o seu corpo, mesmo que seja uma luz ali, que às vezes quando a gente está com dor é difícil da gente mentalizar outra coisa, mas se você faz exercícios anteriores de meditação e você aciona isso nesse momento, vai ser mais fácil dela passar. Às vezes exercícios de respiração, só de você acalmar o seu corpo, ó, e falar para ele, tá tudo bem, ele já começa a reagir. Mas às vezes esses sintomas, eles são altíssimos, né? Eles são fortes. Às vezes eu sinto uma dor no peito, que eu não sei de onde vem, mas que me sufoca, para representar a angústia que eu tô sentindo, para me dizer que eu estou no caminho errado. Meu coração dói quando eu tô no caminho errado. E todo o seu corpo sente quando você está no caminho errado. Um exemplo fácil para você entender isso. Quando eu não quero mais ir para aquele trabalho, quando aquele trabalho já deu, quando aquele ambiente para mim já deu, qualquer ambiente que já deu, você chega no ambiente e você começa a sentir sintomas. Às vezes você começa a congestionar o nariz, a gente começa a espirrar sem parar, ou você começa a sentir mal-estar, às vezes até dor mesmo, às vezes uma dor no estômago, né? Uma dor na coluna. Fala, não, é só eu chegar em tal lugar, ou é só eu sentar na frente do computador para trabalhar, minha coluna dói. O que, que ela tá te mostrando? Que você não quer estar ali, que você não quer fazer isso. E tudo que você faz contra si mesmo, o seu corpo grita, ele te conta. Então, outro dia eu estava num ambiente com uma pessoa, eu achei super interessante, porque ela estava super chateada porque ela tinha um horário e não ia conseguir chegar no horário e ela estava trabalhando nesse ambiente. E aí eu cheguei lá, ela estava assim, o nariz todo congestionado, mal estava respirando, aquele mal-estar, espirrando toda hora. Ela falou, Daiane, esse tempo, né? Esse tempo e esse ventilador vindo em cima de mim o tempo todo, né? Claro que eu não falei nada porque não cabe a mim, né? Mas eu acho que a gente pode tentar ser luz onde quer que a gente vá e como uma pessoa que já tem esse conhecimento foi o que eu tentei fazer. Então eu conversei com ela, a gente foi rindo, fui contando histórias e fomos dando gargalhadas. Uma questão assim de minutos, 10, 20 minutos. Tudo tinha ido embora. Aquela sensação toda tinha ido embora. Ela distraiu a mente dela do problema, porque ela estava preocupada com a questão de horário, ela estava preocupada que não ia chegar, ela estava preocupada porque ela não queria estar ali, ela tinha que estar em outro lugar. E aí eu virei para ela e perguntei: você percebeu que seu nariz descongestionou? Né? E não aconteceu nada, o ventilador continuou ali, o tempo continuou o mesmo, mas ela teve alegria na vida dela. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que a alegria cura. E qual é a última vez que você se sentiu alegre? Qual a última vez que seu coração vibrou de alegria? Né? Que você deu altas risadas e que você viu que isso foi tão bom para você que seu corpo agradeceu. Então, o nosso corpo ele vai nos contando. Eu dei um exemplo para vocês, mas às vezes a pessoa tem que pegar até atestado médico porque ela não quer estar naquele trabalho, mas ela se sente obrigada àquilo. Então, se você está hoje nessa posição, o recado que eu quero dar para você é que você tem opção. Você tem a opção de procurar outra coisa. Daiane, não sei fazer nada da vida. Procura se conhecer. Procura alguma coisa que vai te ajudar, atividades que vão te levar, cursos de autoconhecimento, que hoje a gente está tendo muitos cursos que elevam, igual essa live agora, onde você está tendo alguma consciência diferente sobre a vida. Simplesmente faça algo para não ficar no lugar. Se você fica naquele lugar, você vai adoecer e as coisas só vão piorar. Eu vejo cada vez mais as pessoas ficarem doentes e terem que pegar atestado médico porque o corpo não suporta as decisões que ela tomou. Porque é isso, né? Você toma decisões o tempo todo ou você aceita situações que te fazem mal, situações abusivas. Então eu falei um pouquinho para vocês da cabeça, tá? Mas eu quero falar agora dos olhos. Qualquer coisa, qualquer sintoma nos olhos, é preciso se perguntar o que você não quer enxergar. Qual é a situação que está doendo tanto, que está sendo tão difícil de ver,
que os seus olhos nem querem abrir. Tem gente que incha os olhos, tem gente que tem conjuntivite, tem gente que tem miopia, astigmatismo ou qualquer outro sintoma que você tenha nos olhos, coceira, né? Qualquer situação que está difícil de enxergar. Aí você vai falar assim para mim, ah, Daiane, tá difícil de enxergar porque eu tenho alergia, ou porque alguma coisa acionou isso. Sim, alguma coisa acionou isso, mas só acionou porque o seu emocional permitiu. Só acionou porque o seu sistema imunológico ficou baixo e porque você entrou na frequência da doença, você entrou na frequência do sintoma, porque o sintoma vem para te contar. Então comece a se perguntar, né? O que seus olhos querem te contar? Né? Qual que é a situação que você não está suportando mais ver, que você queria mudar aquilo da sua vida, você queria tirar aquilo da sua vida? Qual que é a sujeira que você não aguenta ver no mundo mais? Então, esses seriam os olhos, né? O nariz representa o ego, tá? O ego seria o nosso eu, então pessoas muito sensíveis, que não suportam serem contrariadas, às vezes vão ter muitas questões no nariz, ou quando você sente, por exemplo, que eu não posso respirar naquele lugar, eu não posso ser eu mesma naquele lugar. Então, o seu nariz vai te contar isso de alguma forma. Às vezes ele coça para te mostrar, eu quero, o que você quer arrancar? Por que você não está conseguindo respirar nesse lugar? Então, se pergunte, né? Qual é a situação que eu estou vivendo e onde eu não consigo respirar livremente? O que está me sufocando? Se você observar, nem todas as vezes você sente. A alergia não ataca todas as vezes, seu estômago não ataca todas as vezes. Às vezes você come pastel a semana inteira, mas o estômago fica bem. Mas às vezes você sente. Por quê? Porque é a situação que está te estressando, que está te mostrando, fazendo com que o seu corpo conte para você o que ele está sentindo, né? E o sintoma, ele não deve ser rejeitado, tá? Isso é uma coisa meio louca, mas a rejeição do sintoma faz ele aumentar, porque é aí que ele vai querer te mostrar. Você pode até tomar um remedinho para sarar, que é o que a gente faz, né? Meu corpo traz um sintoma de algo que eu preciso resolver, eu vou lá e tomo um remédio que eu não quero nem prestar atenção nisso, não quero refletir sobre isso. Só que o que vai acontecer? Você parou de tomar o remédio, não resolveu a situação, seu corpo vai voltar com o mesmo sintoma, até que a situação seja resolvida. Se você observar, por exemplo, existem pessoas que às vezes têm relacionamentos, né? Ah, tô relacionando com o João. E durante meu relacionamento com o João, meu estômago doía sempre. Terminei com o João, meu estômago melhorou. Tá. Aí passou um ano, voltei com o João. Mas foi voltar com o João, meu estômago doeu. Comecem a observar isso na vida de vocês, o quanto isso é recorrente, o quanto isso acontece, né? E o quanto isso pode te dar autoconhecimento e poder para você mudar a sua vida. Então, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para melhorar? A boca, né? A boca representa toda essa região aqui, nossa, representa a fala, a região oral, né? Então, quando eu tô inflamado, quando eu fico engasgado com alguém, né? Tem gente que tem até aquele negócio que fica engolindo, sabe? Aquele negócio fica engolindo assim, toda hora a pessoa não consegue trabalhar aquilo, ó, qual que é o sapo que você está engolindo? Você não está conseguindo lidar com isso de nenhuma forma, né? O que você pode fazer para poder melhorar isso, para desengasgar? O que você precisa fazer para desengasgar? Às vezes é só chegar na pessoa e falar assim, poxa, eu fiquei triste porque aconteceu isso, eu me senti magoado. Muitas das vezes a pessoa não teve a intenção de fazer isso com você. A gente não tá aqui com a intenção o tempo todo, ah, vou mirar e atirar em todo mundo e fazer todo mundo ser infeliz porque eu tô infeliz. Não. As pessoas fazem isso inconscientemente. E às vezes, se você consegue conversar, se posicionar, falar o que você está sentindo, tudo pode melhorar. Então, essa região da fala vai sempre inflamar quando você tiver algo ou engasgado ou que você falou inflamado, porque não adianta também sair por aí gritando, nervoso, ofendendo o outro, porque isso não é da nossa essência. Todas as vezes que você fez isso, você ficou mal. Não é da essência do ser humano maltratar, não é da essência do ser humano falar arrastado, dar umas pontadinhas, né? Não é. A nossa essência ela é amorosa, ela é linda, ela é de amor. E quando você vibra nessa frequência, você está alinhado com o seu eu. Caso contrário, você não está alinhado. Ouvidos, né? Muitas pessoas às vezes tampam o ouvido, né? Ou tem um zumbido no ouvido, né? Às vezes essas pessoas
não querem ouvir algumas coisas. Tô cansado de ouvir isso, eu escuto isso muito no consultório. Daí, tô cansado de ouvir isso, e a pessoa chega lá, ah, meu ouvido tá tampado, né? Então, seu ouvido tá tampado porque ele fez o favor de fazer você parar de ouvir o que você não quer ouvir. E tem pessoas que às vezes têm um sistema de alerta tão grande que elas têm aquela sensação de que elas sempre têm que estar atenta, sabe? Que o ouvido sempre tem que estar em alerta, eu preciso escutar tudo, porque senão passa algo batido. Isso é cansativo. E às vezes o seu ouvido vai inventar alguma coisa para te tirar dessa vibe, dessa sensação de que você tem que estar em alerta o tempo todo, tem que ouvir tudo, porque senão algo vai passar, senão as pessoas vão te tratar mal ou alguém pode te trair, né? Ó, são feridas emocionais muito frequentes, tá, gente? Então tá, passamos aqui para a fase da garganta, né? Os ombros é onde a gente carrega todo o peso, tá bom? Então, por exemplo, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Daiane, que dor no ombro, que dor, que peso, né? E às vezes a gente faz um exercício, ou de Theta Healing, né? Barras, de Axis, algum exercício de cura energética e a gente limpa. Porque aqui começa a doer quando eu tô sentindo que a responsabilidade tá demais. Sabe aquele negócio de carregar a cruz nas costas? Então, por exemplo, sempre que você sentir que tem muita responsabilidade, vai doer essa parte aqui. Aí, às vezes, você vai falar assim pra mim, ah, não, é minha postura no computador, né? Normalmente é minha postura no computador. Claro, você pode sim melhorar a sua postura no computador, você deve fazer isso. Mas não é só isso. Se você não sentir esse peso grande de responsabilidade, seus ombros vão continuar fortes, saudáveis. Tem um filme que eu até já indiquei no meu Instagram, que é As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Eu indico para vocês esse filme. Ele mostra uma pessoa que morre e vai para o céu, e aí ela vai encontrar com uma pessoa que vai contar o que ela veio fazer na Terra. E aí ela vai encontrando as pessoas, à medida que ela aciona uma mágoa, o corpo dela começa a doer, porque quando ela chega lá no céu, ela é um ser novo em folha, como se ele tivesse nascido, né? E o corpo começa a mostrar os sinais. Então fica muito claro pra gente, e é um filme lindo, de limpar a alma. Recomendo para vocês, que mostra o nosso propósito no mundo, que mostra o resultado final da nossa vida, né? O quanto a gente pode atingir pessoas sem nem perceber. Às vezes você ajuda uma pessoa a se curar só de estar perto dela, só de sorrir para ela, né? Só de ter passado um tempo com ela e você nem sabe disso. Bom, então os ombros, os braços, né? Qualquer questão relacionada nos braços tem a ver com trabalho, tá? Tem a ver com movimento. Então, por exemplo, outro dia uma pessoa chegou no consultório com o braço dela doendo, né? E ela tava com uma questão no trabalho que ela não conseguia resolver porque dependia de outra pessoa e ela estava muito chateada com isso. E aí foi resolvendo a questão, ela conseguiu falar com a pessoa, na outra semana ela voltou, a dor já tinha ido embora. Isso, gente, que eu tô falando para vocês, a pessoa foi no médico, tomou remédio, tá? E aí tem que ir no médico, tem que tomar remédio, tem que fazer exame, claro. Mas é muito importante que você resolva o problema para aquilo não ficar na sua memória celular. Se você não resolve, fica na memória celular, as suas células vão ficando enfraquecidas e aquilo pode piorar, pode virar uma doença mais grave, tá bom? Que fica acúmulo. Então, tudo a gente tem que limpar, tá? Então, vamos lá, né? As mãos têm a ver com aquilo que eu quero fazer, né? Eu já vi pessoas, às vezes, até paralisar os dedos, alguma coisa assim. Provavelmente ela trabalhava com a mão, ou mexia com a mão, e ela teve que se limitar a algumas coisas, porque era uma pessoa que às vezes trabalhava incansavelmente. O corpo dela precisou fazer isso para mostrar para ela que ela precisava parar. Precisou mostrar para ela de alguma forma que tinha algo errado acontecendo ali, tá bom? O que mais que eu posso falar para vocês? As pernas, né? A coxa representa o passado, o joelho representa o presente e as panturrilhas, as canelas, né, representam o futuro, tá bom? Então, por exemplo, meu joelho dói. Qual a situação no momento presente que tem te incomodado? O lado esquerdo tem a ver com figuras femininas. O lado direito tem a ver com figuras masculinas. Então, por exemplo, meu joelho direito está doendo. Qual é a situação que você está vivendo agora, no momento presente, com uma pessoa de figura masculina que tem te causado mal?
e que você não tem percebido, tá? Então você vai fazer essa reflexão, né? O joelho é o momento presente, as coxas significam situações do passado que você não resolveu e às vezes está voltando à tona. Aí começa aquela dor sem pé nem cabeça que às vezes a gente tem, não é? E as panturrilhas futuras. Às vezes eu tô com medo do futuro, medo do que vai ser de mim amanhã. E isso acontece muito com dores nas panturrilhas, quem tem dores nas pernas, nas panturrilhas, tá bom? As pernas é o que te move, é o que faz a sua vida andar. Seus pés fazem a sua vida andar. Então, quando eu tenho qualquer questão relacionada a isso, não estou conseguindo caminhar como eu gostaria, não estou conseguindo fazer o que eu gostaria, né? As pernas vão te dar esse sinal, tá bom? Esse sinal de que tem alguma coisa errada. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos principais órgãos internos, só para vocês entenderem essa parte. O estômago, o que que tem pessoas que têm dores no estômago, que é muito comum hoje em dia, né? Eu já falei da dor de cabeça, vou falar da dor no estômago. Tem a ver com angústia, com situações que estão me angustiando e eu não consigo resolver, com situações que eu não estou digerindo, né? Tem gente que queima daqui de cima e embaixo, né? O que está me causando medo? O que não está descendo? Não estou conseguindo digerir essa situação. Não está me fazendo bem. E aí, quando a pessoa resolve a situação, o sintoma também melhora, né? Raiva. A raiva vai muito pro fígado, tá bom? Pessoas que às vezes têm gordura no fígado, muitas pessoas têm gordura no fígado e não sabem, tá, pessoal? Porque a raiva fica toda acumulada ali. Questões do fígado tem muito a ver com raiva. É claro que o seu corpo todo sente, tá? Tudo pode acontecer. Vamos supor que eu fiquei contrariada com uma coisa e na verdade em mim acionou foi a coluna, mas na Maria acionou foi o estômago. Porque ela sente de uma forma e eu sinto de outra. Mas eu tô dando as questões básicas para vocês aqui hoje, para vocês entenderem, tá bom? Pulmão tem a ver com tristezas, a gente vê que a pessoa tem câncer no pulmão, nunca fumou nem nada e tal, mas ela foi guardando tanta tristeza dentro dela que aquilo foi criando muitas toxinas e elas vão se juntando, juntando, juntando até virar um tumorzinho, tá bom? Então, o pulmão tem muito a ver com tristezas que a gente guarda, né, com ressentimentos de situações que nos deixaram tristes. O nosso intestino, né, tem muito a ver com questões de digerir o que é sujo no mundo, porque o intestino ele tem o que dentro dele, né? Cocô, né? Então, por exemplo, se eu não tô conseguindo digerir aquela situação ruim que eu passei, eu tô guardando ela para mim, meu intestino vai prender. Ó, eu não dou conta de soltar o que não me faz bem, não dou conta de soltar o que meu corpo não precisa mais, eu não tô conseguindo saber lidar com isso. Fizeram uma sujeira muito grande comigo, eu não sei mais o que fazer com isso. Então, às vezes, o seu intestino vai prender, ou o seu intestino vai soltar. E muitas das vezes o intestino solto representa essa limpeza de mandar embora o que está fazendo mal para você, ou o medo, né? Olha a situação, estou me borrando de medo. Então, o intestino vai te contar isso de alguma forma também. Então, todo o seu corpo, ele te traz através de sintomas o que você está sentindo. Até o nosso cabelo, né? Tô saudável, o cabelo tá lindo, tá maravilhoso. Comecei a ficar com alguma questão difícil de resolver que eu não estou aceitando, ele começa a cair, ele começa a ficar sem brilho, ele começa a me mostrar que tem alguma coisa errada. Então, é através do corpo que você vai entender o que está acontecendo com você. Através do corpo você vai ter todo o autoconhecimento, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, têm coceira no corpo, né? Muitas pessoas, já atendi uma pessoa uma vez que ela estava passando uma situação muito difícil no mestrado, não lembro se era mestrado ou doutorado, né? E ela não aguentava mais a situação, tudo junto ao mesmo tempo, sabe? Bebezinho que nasceu, mestrado misturado, um orientador que estava fazendo mal para ela. Ela arrumou uma coceira no corpo, gente, e ela coçava esse corpo todo e foi no médico, tomou um remédio, melhorava um pouco, depois piorava de novo. Por quê? O que, que representa a coceira? O que, que eu quero arrancar da minha vida? Qual que é a situação que eu preciso urgentemente arrancar? Porque já deu, acabou, não dá mais para sustentar essa situação. Então, o meu corpo já está me contando tudo. Se você observar, você vai ver que seu corpo está te contando. Mulheres, por exemplo, estou com problema com relacionamento, estou com problema com meu marido, você vai começar a ter candidíase recorrente, né, corrimento, você vai começar a ter cistite,
que representa exatamente irritação com pessoas próximas. E o seu corpo vai te contar o seguinte, ó, essa região tá doente, você não pode tocar em mim, eu não quero ter relação sexual com você, eu não quero ter nenhum tipo de contato com você, porque eu tô magoada com você. E meu corpo não vai permitir, enquanto eu estiver magoada com você, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, olha que interessante, né? O seu corpo vai te contar isso de alguma forma. Se você começar a observar, todo o seu dia a dia vai trazer para você, todo o seu corpo vai trazer para você exatamente o que você está sentindo, né? As pessoas, às vezes, que gripam, por exemplo, né? A gripe vem quando a pessoa já está saturada, está muito cansada. Aí ela vai e gripa, porque a gripe traz o que para ela? Repouso. Eu preciso repousar, eu preciso me cuidar, eu preciso ter esse tempo para mim mesmo. Se às vezes você não tira um tempo para você mesmo, você pode ter certeza que o seu corpo vai fazer isso para você. Se você não está cuidando bem de si mesmo, você pode ter certeza que a vida vai trazer uma questão, vai trazer uma situação que às vezes vai ser muito ruim, porque é na dor que você enxerga o que você precisa fazer. E a dor, muitas das vezes, é nossa amiga. Às vezes, se você olhar para ela, você vai ver que ela está realmente te contando uma situação, te contando alguma coisa que pode ser melhorada. A Jaque está aqui perguntando dos rins, né? Pedras e pedras nos rins, o que que pode ser? A pessoa que tem problemas nos rins é uma pessoa que tem muito medo do amanhã. É uma pessoa que tem medo de algo dar errado, é uma pessoa que já perdeu o otimismo da vida. Sabe aquela pessoa, olha como é que é a comparação, né? Que só vê as pedras no caminho. Pessoas que têm questões nos rins, elas só estão vendo as pedras. Elas não estão conseguindo ver um futuro lindo, elas não estão conseguindo construir isso no cérebro dela, dentro delas, elas não estão conseguindo sentir esse otimismo. Então ela está reclamando sempre de tudo, ela está sempre achando que tem alguma coisa que está ruim na vida dela. Então, isso mostra para a pessoa que ela precisa ver essas questões de pessimismo que ela tem passado, que ocasionou, pode ser padrões de pensamentos, pode ser uma série de coisas. Ou que ela precisa também tentar ver que tipo de alegria que está faltando na vida dela, o que ela pode fazer para relacionar de novo os sonhos. Né? Ou tem gente que nem sabe o que é sonhar, tá, pessoal? Já atendi pessoas que às vezes falam, não tenho sonhos. Então, às vezes, ela precisa sonhar mais para que aquilo vá embora, se dissipe, para que aquilo, sabe, flua. Os seus rins, eles precisam fluir. A água é fluídica, a água tem que ir, ela tem que chegar onde ela precisa ir. E ela nunca para, ela volta, né? E ela nunca é a mesma depois que ela volta. Olha que delícia. A Joyce está perguntando quando a gente está se sentindo cansado e não sabe por quê. Boa pergunta, Joyce. O cansaço tem muito a ver com excesso do mental. O que é excesso do mental? Você tem gastado tanto a sua mente, você tem pensado tanto em tanta coisa, que você tem precisado de toda a sua energia corporal aqui. E aí as suas células vão morrer. Se você tem pensamentos vamos dizer assim, negatividade, no sentido, ai, mais um dia. Nossa, já tô cansada, já acordei cansada. Sempre que você faz isso, você tá acionando mais ainda o cansaço, porque é o seu cérebro que comanda o seu corpo, né? Eu dei um exemplo no começo da live exatamente de que o cérebro não diferencia fantasia da realidade. Se você pensa que você tá chupando limão, vem saliva. Se você pensa no cansaço, vem cansaço. Então é preciso mudar primeiro um padrão mental. O que é que eu sugiro, né? Se você tá aí sentindo cansado, você vai observar o que você tem comido, se tem a ver, se interfere, que às vezes um alimento pode interferir, tá? No que tá acontecendo com você. Se você tem tomado sol, vitamina D cura de verdade, mas não é tomar sol e esturricar, não. É 15 minutinhos, 3 vezes na semana. Tomar sol, vitamina mesmo. Você já observou que sempre que tá de dia, tudo flui, quando tá de noite as doenças começam a te encher o saco? Né? Tudo começa a desandar, a piorar, porque o sol tem reais poderes curativos, ele previne 16 tipos de câncer. E você vai observar o sono. Será que você tem dormido bem? Será que o seu sono tem sido suficiente? O que nós temos feito muito hoje em dia é dormir sem qualidade, né? Eu até falo disso no meu curso sobre insônia.
que tá até na Hotmart, depois quem quiser ver, que a gente não tem conseguido descansar. Antigamente as pessoas não chegavam em casa, não tinha celular, não tinha tanto estímulo, tanta coisa que a gente quer ver, tanta coisa que a gente quer aprender, a gente não quer perder nada nessa vida. E aí a gente começa a estimular muito a mente e o corpo, ele só descansa quando a sua mente permite. A sua mente não está permitindo o seu corpo descansar. Então, mesmo que você às vezes é aquela pessoa que fala para mim, eu durmo a noite inteira, não tem problema com dormir, não tem insônia, eu não fico acordando à noite. Tá, mas será que você tem desligado a sua mente? Será que você tem se dado um tempo? Eu, Daiane, por exemplo, sempre me desligo, me desconecto. Quem me manda mensagem sabe, WhatsApp. Eu me desconecto no início da noite, assim, e pelo menos 2 horas antes de dormir eu já não olho mais celular. Por quê? Porque isso é o que a minha mente precisa. Se eu não desligar, eu não durmo. Né? Se a gente não desligar, a gente não consegue descansar o corpo, tá? Então, tudo tem muito a ver, o cansaço tem muito a ver com a sua mente, com a produção de pensamentos que você tem, quantidade de excessos de estímulos que tem na sua mente, né? E alguns hábitos que é interessante você perceber. E principalmente olhar as vitaminas, tá? Às vezes é só uma questão de deficiência de vitamina. 90% da população tem deficiência de vitamina D. Outras também, tá bom? Mas a maioria tem deficiência de vitamina D. Então, às vezes vai no médico, faz um exame para ver como é que tá a sua vitamina D. Mesmo que ela estiver boa, às vezes deixa ela mais elevada um pouco, não deixa ela na risca ali, que é bom ela ficar mais elevada, acima de 50, tá bom? Que aí você vai começar a ter uma saúde bem melhor, você vai começar a sentir outra pessoa. Às vezes um pouquinho de sol que a gente toma, se você observar, já te deixa alegre. É claro que estamos vivendo uma fase de calorão aqui, que coisa, né? Então você não vai tomar esse sol quente. Você vai tomar ele de manhãzinha, só um pouquinho, tá? Só para poder realmente, se você conseguir, não consigo de jeito nenhum, procure um especialista e toma um remédio para repor essa vitamina D. É a mesma coisa? Não, mas já vai te ajudar muito. Muito mesmo. A deficiência de vitamina D pode provocar coisas horrorosas com você e você nem sabe. Pode provocar enxaqueca, estômago, situações que você nem imagina. E é uma coisa simples, fácil, gratuita, gente. Tá aí. Nós podemos usar o sol a nosso favor, tá bom? Então, esse cansaço pode vir disso, tá? Excesso de estímulo mental. O que eu preciso fazer? Reorganizar. O que está em excesso? Que tipo de pensamento que eu estou tendo que está me deixando cansada? Estou cansada dessa vida? Estou cansada da situação? Estou cansada de ver esse relacionamento chato, que não vira nada, que a pessoa não muda? Então, você está cansado de quê? O seu corpo está te mostrando que você está cansado. Tá? Tem mais uma pessoa perguntando, a Neilivânia. Como fazer quando temos pânico de falar em público? Essa é uma questão para a gente ficar aqui uma live toda, mas eu vou tentar te explicar um pouquinho para você perceber. A gente não tem medo do público, a gente tem medo do julgamento das pessoas. Né? Começa a analisar o seu pensamento. O que você tem quando você tá de frente para o público? Você congela. Nossa, o que as pessoas vão pensar? Eles estão todo mundo ali na frente esperando o que de mim? Então, será que eu me sinto à altura das expectativas? Será que eu tenho medo do julgamento? O que será que está acontecendo aqui dentro? Será que acionou em mim uma ferida emocional? Porque, na verdade, assim, para a gente falar em público, você não precisa de nada, você precisa de ser você. Se você está bem consigo mesmo, se você está bem com a informação que você tem, às vezes você estudou para aquilo, né? Eu, por exemplo, para fazer a live para vocês aqui, eu estou falando de conteúdos que eu já estudei, de coisas que eu já assimilei, de coisas que eu me sinto preparada, né? E eu sei que, por exemplo, nem todo mundo vai concordar com tudo, e tudo bem. Mas por quê? Porque a minha preparação interna eu estou aqui para fazer o bem. Você aceita? Se você não aceitar, tudo bem, eu pego de volta. Tá? Porque isso é o que eu tenho para oferecer, essa sou eu. Eu tenho isso para oferecer, nada mais que isso. Então tenha em mente isso quando você for falar em público. Eu tenho isso para te oferecer. É com amor, é com carinho, mas é isso que eu tenho. E tudo bem. Mas tem técnicas e uma série de outras coisas que eu não vou entrar aqui agora.
que é o assunto de hoje, está muito a ver com o corpo. Só respondi porque o pânico traz sensações físicas, tá? E isso tem muito a ver com as nossas questões corporais, por exemplo, seu coração começa a disparar. Do nada, Daiane, tô assistindo televisão, meu coração dispara. E aí me dá aquela falta de ar, aquele pânico, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu não tô entendendo, porque não estava acontecendo nada para me deixar assim, não tava acontecendo nada na minha vida. Você pode ter certeza, esse pânico, ele está sendo acionado numa situação que você não precisa dele. Porque o pânico existe no corpo humano para te proteger de uma situação de perigo iminente. Tipo, vem um urso em minha direção, eu preciso correr agora, meu coração dispara na hora e eu começo a correr e fugir disso, né? E o que que seu corpo tá te contando? Tem uma situação que não tá te fazendo bem. Tem uma situação que você sente que você tá em perigo. O que que tá te deixando em perigo? O que que é a situação que tá te incomodando, né? Outro dia, por exemplo, atendi uma pessoa que tinha síndrome do pânico porque ela estava trabalhando numa área em que ela não gostava. E todas as vezes o coração dela disparava, e aí ela começou a disparar em outros momentos também, não era só no trabalho. Por quê? Porque ela estava tão infeliz que o corpo dela tinha que gritar por isso, tinha que mostrar que tinha alguma coisa errada. Então, se você está sentindo esses sintomas, porque eu preciso me apresentar para as pessoas, é porque o julgamento, o medo do julgamento existe. O medo de não ser bom o suficiente, o medo de não conseguir que aquela situação se resolva. E ó, a gente só tem que sentir que nós podemos ser nós mesmos. Nós vivemos uma sociedade que quer que nós sejamos cópias perfeitas e robôs. A gente está vivendo todo mundo no automático. Você levanta, acorda, vai trabalhar, faz tudo que você tem que fazer, volta para casa, sabe? Se der tempo, você faz o exercício físico, senão você dorme. Você não faz mais nada da vida. Você não consegue ser autêntico, você não consegue sentar no chão e rir com seus amigos, você não consegue fazer as coisas mais que te alegram, porque você não pode. Você tem que seguir um padrão que a sociedade realmente exige de você ser perfeito. Não existe perfeição. Eu trabalho muito isso nas minhas lives, né? Eu falo isso no meu livro, da Busca da Essência, que realmente nós temos que aceitar a nossa humanidade. Você tá aqui para ser humano, tá? Eu tô aqui para ser humana e eu vou errar de vez em quando. Você vai errar também e tudo bem, não dá nada. Não tem problema algum nisso. Basta a gente simplesmente seguir adiante com o aprendizado daquilo que você teve. Então, para você ficar bem com o seu corpo, escute os sinais que ele te dá, escute tudo que ele te fala. Eu vou ficar por aqui, tá bom? Vou ficar aqui para vocês. E depois, quem tiver aí alguma dica, quiser algum tema, me manda mensagem que a gente está fazendo uma listinha dos temas que nós falamos nas lives, daqueles que vocês preferem mais, tá bom? Compartilhem com seus amigos, né? Mostrem que a gente tem a live toda quarta-feira, 8 horas, da minha casa para sua casa. Gratidão por vocês terem ficado comigo. Um beijo e até a próxima.